Caros jovens, é um prazer poder falar com vocês. Me chamo Leonel Fernandes, sou um coordenador aqui em Curitiba. Nossa aula hoje é Doutrina e Convênios 46, de 1 a 33, a parte 2 deste capítulo. Somos tão gratos por você estar fazendo do seminário uma prioridade em sua vida e estar fazendo esta recuperação. Parabéns por tudo aquilo que você tem feito para progredir. Nossa aula hoje vai se dividir em apenas dois tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre a importância de nós desenvolvermos o princípio de sermos gratos por tudo, ok? Algumas vezes é um pouco difícil acreditar como podemos ser gratos quando existem tantas tragédias, mas os profetas de Deus têm nos ensinado a importância da gratidão. E a segunda parte vai falar a respeito de como nós podemos procurar os melhores dons, os dons do Espírito, aqueles que são nos dados para o nosso aperfeiçoamento e aqueles que são nos dados para que nós possamos nos tornar mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo. Então vamos começar estudando na seção 46, o versículo número 7. Tendes ordem, porém, de em todas as coisas pedir a Deus, que dá liberalmente, é aquilo que o Espírito vou testificar. Assim quisera que fizesseis em toda a santidade de coração, andando retamente perante mim, refletindo sobre o resultado de vossa salvação, fazendo todas as coisas em oração e ação de graças. Todas as coisas em oração e todas as coisas dando graças. Tem muita instrução neste versículo, nós vamos se concentrar apenas no final dele, né? Mas o Senhor diz que nós podemos pedir todas as coisas. Deus dá todas as coisas se nós pedirmos, de acordo com a vontade que o Espírito dele gostaria de nos dar, de acordo com aquilo que o Espírito dele tem testificado, tá? E ele diz, assim quisera que fizesses todas estas coisas em santidade de coração, sermos puros, sermos retos, andarmos retamente perante Deus. Ele diz um outro passo importante: tenho refletido sobre a minha salvação. A salvação é algo importante na minha vida. Tenho feito as coisas que me levam de volta à presença de meu Pai Celestial. Independente daquilo que acontecer, o Senhor espera que eu seja grato. Vamos ver também o versículo 32. No versículo 32 ele diz o seguinte: e no Espírito devereis render graças a Deus por todas as bênçãos que sois abençoados. Todos nós temos tantas bênçãos, temos o dom da vida, o dom de poder falar, o dom de poder ouvir, o dom de ver a natureza, o dom de ter podido comido ontem, hoje de manhã. Tá? Quantos dons Deus tem nos dado? Vamos ver entre os maiores e os menores dons também. Primeiramente, vamos ver um vídeo do presidente Nelson falando a respeito disso. Tá? E a pergunta que você já se prepara para responder é: o que eu aprendi com o presidente Nelson a respeito de gratidão? Como médico, sei da importância de um bom tratamento. Então, queridos amigos, permitam-me receitar duas atividades que nos ajudarão a vivenciar o poder de cura da gratidão. Ao longo de meus 96 anos de vida, presenciei a Grande Depressão, uma guerra mundial e o aumento do terrorismo, da fome e da pobreza ao redor do mundo. Também testemunhei o surgimento de viagens e da internet, a profusão dos avanços médicos e inúmeras outras descobertas que me alegram. Antes de meu chamado, eu era um cirurgião cardiovascular e torácico e passei muitas horas em centros cirúrgicos. Como residente na área cirúrgica, eu fazia parte do time de pesquisa que desenvolveu a primeira máquina coração-pulmão utilizada na cirurgia de peito aberto em humanos. Posteriormente, tive o privilégio de ajudar a salvar a vida de centenas de pacientes e, infelizmente, vi outros pacientes morrerem, apesar de meu grande esforço. Como um homem da ciência e um homem de fé,
A atual pandemia mundial tem me preocupado muito. Como um homem da ciência, compreendo a necessidade crucial de se prevenir a disseminação da infecção. Também admiro o serviço dedicado dos profissionais da área da saúde e lamento as muitas vidas que foram arruinadas pela Covid-19. Entretanto, como um homem de fé, vejo a pandemia atual como apenas um dos muitos males que assolam o nosso mundo, incluindo o ódio, a agitação civil, o racismo, a violência, a desonestidade e a falta de civilidade. Cientistas e pesquisadores qualificados estão trabalhando com diligência para desenvolver e distribuir uma vacina contra o coronavírus, mas não há medicamentos ou cirurgias que possam curar as aflições e os males espirituais que enfrentamos. No entanto, há um remédio que pode parecer surpreendente, porque contradiz nossas intuições naturais. Não obstante, os efeitos desse remédio têm sido validados por cientistas e por homens e mulheres de fé. Refiro-me ao poder da cura da gratidão. O livro de Salmos é repleto de admoestações para que expressemos gratidão. Citarei apenas 3 delas. Bom é louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores. Jesus Cristo expressava gratidão com frequência. O Salvador orou e rendeu graças a Deus antes de levantar Lázaro dentre os mortos, antes de milagrosamente multiplicar os pães e os peixes, e antes de passar o cálice aos seus discípulos na última ceia. Não é de se admirar que o apóstolo Paulo tenha posteriormente declarado: em tudo dai graças. Durante minhas 9 décadas e meia de vida, decidi que contar nossas bênçãos é muito melhor do que contar nossos problemas. A despeito de nossa situação, demonstrar gratidão por nossos privilégios é um remédio espiritual duradouro e de ação rápida. Será que a gratidão nos poupa de sofrimentos, tristezas, pesares e dores? Não, mas ela ameniza nossos sentimentos. Ela nos proporciona uma perspectiva maior do propósito e da alegria da vida. Há cerca de 16 anos, minha esposa Denzel e eu estávamos sentados no sofá, de mãos dadas, enquanto assistíamos televisão. De repente, ela desfaleceu. Apesar de estar bem treinado para lidar com as mesmas situações que tiraram sua vida, não consegui salvar minha própria esposa. Denzel e eu fomos abençoados com 9 filhas e um filho. Tragicamente, 2 dessas filhas morreram em decorrência de um câncer. Nenhum pai ou mãe está preparado para perder um filho. Apesar dessas e de outras circunstâncias difíceis, sou incrivelmente e eternamente grato por inúmeras coisas. Sou grato a Deus pelos quase 60 anos em que Denzel e eu permanecemos juntos, por uma vida inteira de amor, de alegria e de lembranças preciosas. Sou grato a Ele por minha esposa Wendy, que conheci após a morte de Denzel. Hoje, ela preenche minha vida de alegria. Sou grato a Deus pelos anos que tive com minhas 2 filhas que já faleceram. O coração deste pai é tocado quando vejo os atributos daquelas meninas no lindo rosto de seus filhos e netos. Todos podemos ser gratos pelas belezas do mundo e pela majestade dos céus,
que nos dão um vislumbre da imensidão da eternidade. Podemos ser gratos pelo dom da vida, por nosso corpo e nossa mente maravilhosas, que nos permitem crescer e aprender. Podemos ser gratos pela arte, pela literatura e pela música, que nutrem nossa alma. Podemos ser gratos pela oportunidade de nos arrepender, recomeçar, fazer as pazes, edificar nosso caráter. Podemos ser gratos por nossa família, nossos amigos e entes queridos. Podemos ser gratos pela oportunidade de ajudar, valorizar e servir uns aos outros, o que nos torna a nossa vida muito mais significativa. Podemos ser gratos mesmo em meio aos nossos desafios, com os quais aprendemos coisas que não aprenderíamos de outra maneira. Acima de tudo, podemos ser gratos a Deus, o Pai de nosso espírito, que nos torna irmãos e irmãs, uma grande família mundial. Como médico, sei da importância de um bom tratamento. Então, queridos amigos, permitam-me receitar 2 atividades que nos ajudarão a vivenciar o poder de cura da gratidão. Em primeiro lugar, convido vocês, durante os próximos 7 dias, a fazer de suas mídias sociais seu diário de gratidão pessoal. Faça uma publicação diária, mencionando pelo que vocês são gratos, a quem vocês são gratos e por que são gratos. Depois desses 7 dias, observem se vocês se sentem mais felizes e com mais paz. Usem o hashtag Ser Grato. Trabalhando juntos, podemos inundar as mídias sociais com uma onda de gratidão que atingirá os 4 cantos da Terra. Talvez isso cumprirá, em parte, a promessa dada por Deus ao pai Abraão, de que por meio de seus descendentes seriam abençoadas todas as famílias da Terra. Em segundo lugar, façam um convite para que nos unamos em agradecimento a Deus, orando diariamente. Jesus Cristo ensinou seus discípulos que devemos orar primeiramente expressando gratidão a Deus e depois rogando a Ele pelas coisas de que precisamos. A oração faz milagres. Nesse espírito, gostaria de oferecer uma oração pelo mundo e por todas as pessoas que nele vivem. Durante minha oração, espero que vocês se sintam inspirados a fazer o mesmo, abrindo seu coração em agradecimento pelas inúmeras bênçãos que Deus lhes concedeu e suplicando a Ele que cure nosso coração, nossa família, nossa sociedade e o mundo em geral. Nosso Pai Celestial, como participantes desta jornada em Teu planeta Terra, humildemente oramos a Ti. Agradecemos-Te pela vida e por tudo que nutre a vida. Agradecemos-Te pelas belezas do mundo, pela organização do universo, dos planetas, das estrelas e de todas as coisas que têm significado eterno. Agradecemos-Te por Tuas leis, que nos protegem e nos guiam. Agradecemos-Te por Tua misericórdia e por Teu cuidado e amor. Agradecemos-Te por nossa família e por nossos entes queridos, que preenchem a nossa vida com alegria. Somos gratos por todas as pessoas que estão se esforçando para combater a pandemia da Covid-19. Por favor, abençoa-nos com proteção e inspiração. Rogamos-te que nos ajudes a eliminar esse vírus que tem afligido muitos dos Teus filhos. Agradecemos-te pelos líderes governamentais e por outras pessoas que se esforçam para nos elevar. Oramos pela redução dos conflitos políticos. Rogamos-te que nos abençoes com o espírito de cura, que nos une a despeito de nossas diferenças. Ajuda-nos a nos arrepender de qualquer tipo de egoísmo, indelicadeza, orgulho e preconceito, para que possamos servir melhor e amar mais uns aos outros, como irmãos e irmãs, e como Teus filhos repletos de gratidão. Nós Te amamos, nosso querido Pai, e oramos por Tuas bênçãos, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.
por ouvirem. Que Deus abençoe todos vocês. Que grande bênção é poder ouvir o profeta de Deus e aprender com o profeta de Deus. O que você aprendeu com o profeta de Deus sobre gratidão? Podemos ser gratos por inúmeras coisas, ok? Independente da situação. Vimos que o presidente Nelson é tão grato, apesar da morte da primeira esposa, de ter tido a oportunidade de passar 60 anos com ela, apesar da morte das duas filhas, de poder ter aprendido com elas durante esse período mortal. Então, que possamos, cada um de nós, aprender a ser gratos. O que você aprendeu com o presidente Nelson sobre gratidão? Lembra que ele deu dois conselhos: encher as mídias sociais de gratidão. Os profetas têm falado muito a respeito disso, né? Existe muito ódio, muito preconceito, muitos desafios nas redes sociais. Aquele lista de coisas que podemos fazer e de ser gratos, não é uma coisa só para aqueles dias. Podemos encher a terra com boas mensagens, trazendo esperança, paz, trazendo o Filho de Deus a todos aqueles que tanto procuram. O jejum pelas mídias sociais não é uma coisa só de 7 dias. Se as redes sociais estão nos atrapalhando em nossa comunicação com o nosso próximo, em nossa comunicação com Deus, em guardar os mandamentos, devemos eliminar estas coisas, para que assim possamos crescer no caminho do discipulado. Vamos continuar agora aprendendo um pouquinho a respeito dos diversos dons que Deus ele nos deu para que nós possamos nos tornar mais semelhantes a seu filho e possamos vencer nossos maus hábitos, né? Ele diz aqui no versículo 8: portanto, acautelai-vos, para que não vos engane, e para que não sejais enganado. Procurai com zelo os melhores dons, lembrando para que fins são dados. Então, qual que é o melhor dom? Existe um dom melhor do que o outro? Não, eu não acredito nisso. O dom melhor para mim é o dom que eu preciso para me tornar mais semelhante a Cristo, que é diferente do João, que é diferente da Maria, que é diferente do Antônio. Cada um de nós está com os passos a mais ou com os passos a menos no caminho da perfeição. Não existe ninguém igual. Uns estão mais próximos de Cristo, outros estão no meio do caminho, outros estão iniciando. Então, qual que é o melhor dom? É o dom que você precisa para vencer o seu desafio agora. Lembrando para que fim eles são dados, para que eu e você possamos nos tornar mais semelhantes ao Pai Celestial. É para isso que eles foram nos dados, os dons do Espírito. Olha só essa declaração do Elder Ted A. Callister. Ele foi presidente da escola dominical, né, do irmão Ted A. Callister. Graças à expiação de Cristo, estamos qualificados para receber o dom do Espírito Santo e os dons espirituais associados a ele. Esses dons são atributos divinos. Portanto, toda vez que adquirimos um dom do Espírito, tornamos-nos mais semelhantes a Deus. Os dons foram nos dados para que nós possamos nos tornar mais semelhantes a Deus. Não há dúvida de que esta é a razão de as Escrituras ordenarem diversas vezes que busquemos estes dons. O presidente George K. Cannon ensinou: nenhum homem deve dizer, não consigo evitar, é de minha natureza. Ninguém é justificado por isso. Eu sou assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Nenhum de nós será justificado no último dia com este tipo de declaração. Isso já faz parte da minha natureza. Não, a sua natureza é divina. Não é uma natureza de um homem natural. Todos nós podemos adquirir dons que ainda não temos, atributos de Cristo que nos ajudarão a tornar mais semelhantes a Ele. Ele continua, porque Deus prometeu nos dar dons que vão acabar com nossas fraquezas. Se algum de nós é imperfeito, é nosso dever orar pelo dom que nos tornará perfeitos. Ore por este dom. Qual é o dom que te ajuda a se tornar
mais perfeito, tá? Vamos trabalhar um pouquinho mais a respeito disso. Vamos ver aqui no versículo 9, ele diz assim: portanto, em verdade vos digo, eles são dados em benefício de todos aqueles que me amam. Se eu amo o Salvador, se eu guardo os seus mandamentos, e daqueles que procuram assim fazer, para que sejam beneficiados todos os que buscam, ou que pedem não para um sinal, para satisfazer sua concupiscência, né? Aqueles que pedem com o coração puro, eu quero ser mais paciente, eu quero ser mais bondoso, eu quero ser mais caridoso, eu quero ser mais misericordioso. Olha o que ensinam em Moroni 7,48. Portanto, meus amados irmãos, rogai com toda a energia do vosso coração, para que sejais cheios deste amor que ele concede a todos os verdadeiros seguidores de seu filho. Precisamos rogar a Deus. Qual dom você está procurando? Qual dom eu estou procurando? É paciência? É bondade? É misericórdia? É ser mais corajoso? Então, tudo depende do dom que eu esteja buscando. Mas uma das coisas é certa: todos nós temos que orar com o, com todo o nosso coração, com toda a energia de nosso coração, para que o Senhor nos conceda esse dom. E depois devemos praticar. O Senhor nos enviará diversas oportunidades para praticarmos o dom. E assim podemos avaliar no final do dia se estamos vivendo de acordo com nossas orações. Oramos por mais paciência. Com certeza vai acontecer bastante impaciência durante aquele dia. Vão acontecer episódios de impaciência, para que eu e você possamos aprender a desenvolver a nossa paciência. Podemos analisar isso no final do dia. Podemos fazer um relato para o Senhor. Podemos pedir perdão por não termos sido tão pacientes quanto deveríamos ser. Podemos pedir novamente este dom no outro dia e assim prosseguir, passo a passo, até que nós possamos nos encher de paciência. E aí depois procuramos outros dons. Lembra que a expiação de Cristo não é apenas para remir nossos pecados. A expiação de Cristo é para que nós possamos nos tornar como Ele é, algo grandioso, algo que eu não tenho nem imagino como é o Salvador. Perfeição. Nós não sabemos, é uma coisa perfeita. Cristo é perfeito em todas as coisas. E eu sei que eu sou imperfeito em muitas coisas. E isso é o dom que eu e você precisamos orar para nos tornar mais semelhantes a Ele. E os dons de Deus foram nos dados para que eu e você possamos nos tornar mais semelhantes a Ele. E ele continua dizendo de diversidade de dons que são dados, né? Pois a todos não são dados todos os dons, pois há muitos dons, e cada homem é dado um dom pelo Espírito Santo. Olhem só o que o Elder Bruce R. McConkie, ele falou a respeito da diversidade de dons. Ele disse o seguinte: os dons espirituais são infinitos em número e variedade. Aqueles mencionados nas Escrituras são apenas uma amostra da concessão ilimitada da graça divina de que um Deus generoso concede aos que o amam e o que o servem. Nós temos muitos dons nas Escrituras e eles são apenas quase nada relacionados a todos os dons que Cristo tem. Olhem só o que o Elder Maverick Alston, ele falou alguns anos atrás. De forma aleatória, citarei alguns dons que, apesar de nem serem sempre evidentes ou notados, são muito importantes. O dom de pedir. O dom de pedir para Deus. O dom de pedir para a mãe. O dom de pedir para o pai. O dom de ouvir. De sermos bons ouvintes. O dom de escutar. O dom de acatar a voz mansa e delicada. De sabermos ouvir o Espírito. O dom de chorar com os que choram. O dom de evitar contendas. O dom de ser agradável.
o dom de evitar vãs repetições, o dom de buscar o que é reto, o dom de não julgar, o dom de buscar a orientação de Deus, o dom de ser discípulo, o dom de se importar com o próximo, o dom de ação, o dom de orar, o dom de prestar testemunho, o poderoso dom do Espírito Santo. Vejam só, alguns desses dons são meramente reconhecidos, né? Nós estamos tão habituados a ouvir, a falar. Será que realmente eu e você sabemos orar de maneira que possamos receber todas as bênçãos de Deus? O dom de ouvir, o dom de escutar, o dom de sentir, o dom de ver, tantos dons maravilhosos que são apenas uma amostra de todos os dons que Deus nos deu. A algum é dado um, a outros é dado outro, para que desse modo sejam beneficiados. A alguns é dado saber pelo poder do Espírito Santo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi crucificado pelos pecados do mundo. A alguns é dado crer nas palavras daqueles que sabem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que também tenham vida eterna e permaneçam fiéis. E também o Espírito Santo faz saber algumas diferenças de administração, conforme for agradável ao mesmo Senhor, segundo desejar o Senhor, que molda suas misericórdias, as condições dos filhos dos homens. Como eu sou grato por esse trecho. Deus nos ama profundamente e Deus molda as misericórdias dele. Ele se vira para a minha condição, para a sua condição, para que possamos um dia voltar à sua presença. Os dons foram nos dados para que nós possamos nos tornar mais semelhantes a Ele, para que possamos vencer nossas imperfeições. E também alguns é dado perceber pelo Espírito Santo que as diversidades de operação são de Deus, para que as manifestações do Espírito Santo sejam dadas a todo homem para o seu proveito. Diversas declarações, diversas escrituras falando a respeito da importante dádiva que é o Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, nós podemos buscar toda essa diversidade de dons que ainda nos falta, para que nós possamos voltar à presença de nosso Pai Celestial. Olhem só essa declaração do Elder Juan Pablo Vilar. Graças à restauração do Evangelho, podemos compreender como nosso Pai Celestial nos ajuda a desenvolver dons espirituais. É mais provável que Ele nos dê oportunidade para desenvolver estes dons, em vez de apenas concedê-los. Então, pensem só nesse princípio. Deus vai nos dar a oportunidade de desenvolver. Deus não vai apenas nos dar. Deus não é um entregador de pizza do fast food. Você pediu, recebeu. Ele vai dar a oportunidade para mim e para você desenvolver o dom, tá? Se estivéssemos em sintonia com o Espírito Santo, aprendemos a identificar as oportunidades e em seguida agir de acordo com elas. Se buscamos mais paciência, nós nos encontraremos em situações em que precisaremos praticá-las, enquanto esperamos por uma resposta. Se quisermos ter mais amor ao próximo, proporcionaremos amor ao nos sentarmos ao lado de alguém novo na igreja. E tantos outros exemplos. Devemos buscar, olha o que o Elder Oaks ensinou, devemos buscar dons espirituais. Agora é um mandamento. Eu preciso, você jovem, precisa buscar isso. Esta não é uma igrejinha. Se nós queremos voltar à presença de nosso Pai Celestial, o nosso discipulado é algo sério. Temos que levar nosso discipulado de uma maneira séria. Eles podem nos levar a Deus. Eles podem nos proteger do poder do adversário. Eles podem compensar nossas inadequações e reparar nossas imperfeições. Ele está falando a respeito dos dons espirituais. Eu vi esse princípio e ação no lar em que fui criado. Como perder o marido, minha mãe, que ficara viúva, estava incompleta.
como ela orava pedindo o que precisava para cumprir a responsabilidade de criar os 3 filhos pequenos, empenhava-se em buscar o que precisava. Era digna e era abençoada. As orações que ela fazia eram respondidas de muitas maneiras, inclusive com dons espirituais, que eram muitos, mas os quais mais se destacam em minha memória são o dom da fé. O dom da fé que a mãe do presidente Oaks tinha, o dom do testemunho e o dom da sabedoria. Ela era uma mulher forte em si, um grande exemplo de uma escritura que ela amava citar, a promessa de Leí a seu filho Jacó, de que Deus consagrará tuas aflições para teu proveito. A mãe do Elder Oaks foi um exemplo, como ele diz, em que nas sofrimentos, nas aflições, Deus consagrava, lhe dava dons e oportunidade para seguir avante. Eu e você precisamos compreender melhor a respeito disso. Segunda pergunta e depois logo vem a terceira. O que eu aprendi a respeito dos dons do Espírito Santo? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta: o que eu farei a partir de agora para aprender a ser mais grato e para aprender a buscar os dons que eu preciso para a minha perfeição? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, vocês que são parte da geração eleita do sacerdócio real. Todos nós precisamos tornar-nos eleitos. Existe muito trabalho, como falou recentemente o Elder Oaks, se nós quisermos ser esta geração eleita. Que Deus possa abençoar você e sua família neste grande caminho do discipulado. Sei que Deus, ele vive. Sei que ele nos ama profundamente. Sei que Deus nos dá dons quando nós buscamos estes dons. Sei também que o dom de ser grato é uma grande bênção. Todos nós precisamos melhorar nossa capacidade de sermos mais gratos. No sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.